designer brasileiro que fez faculdade no Rio, criou uma empresa 100% brasileira para produzir fones diferenciados e que focam na qualidade de áudio feitos à mão, aqui no Brasil. Empreender no Brasil. Hoje eu vou te mostrar o Cuba Disco, que é o principal fone da Cuba Audio. Acho que você vai achar interessante. Primeiro de tudo, eu queria agradecer muito ao Cuba Audio por ter possibilitado esse review e ter me enviado aqui o Cuba Disco. Eu deixo bem claro que eles não me pediram para falar nada sobre o fone, tudo que eu vou expor aqui é da minha usabilidade durante os dias e também da minha própria opinião. A única coisa que eles fizeram foi tirar dúvidas e eu agradeço muito a Eduarda, que me atendeu muito bem e que me tirou diversas dúvidas em relação ao Cuba Disco. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, porque lá eu costumo mostrar os produtos que estão chegando por aqui, coisas que vão virar review. Peço para vocês perguntas para que eu possa responder nos vídeos de dúvida. O link está aqui na descrição, ou então você pode ver o arroba aqui do lado. Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que saber é quem criou o Cuba Disco. Foi o Leonardo Drummond. Ele tem um canal famoso aqui no YouTube só especializado em headphones, ele entende muito do assunto. Eu vou deixar o canal dele aqui embaixo. E lá também tem uma playlist bem legal contando toda a história da Cuba e do Cuba Disco. Então eu vou deixar aqui embaixo também pra você dar uma olhada. Cara, a primeira vez que eu vi o Cuba na internet, a aparência dele me chamou muita atenção e aí eu fui ver o que era, achei que era um fone gringo, né, que ia só vender lá fora, mas aí eu me surpreendi que era uma empresa 100% brasileira. Eu já acho, assim, uma atitude super corajosa da Cuba, dela ser criada no Brasil, porque empreender no Brasil, como a gente sabe, não é fácil, para disputar com outras marcas que já estão muito consolidadas, que têm estruturas muito maiores, né, mas eles conseguiram produzir um fone que, assim, tem muitas características interessantes que eu vou contar pra vocês durante o vídeo. Uma das primeiras coisas que eu queria falar e que pra mim é muito importante é estilo. Qualquer fone que a gente usa ou relógio, eles fazem parte da nossa vestimenta do dia, né, do nosso look ou alguma coisa assim. E eu, como sou um cara que sempre gostei de me arrumar muito, isso sempre pesou muito. Eu sempre optei por fones mais minimalistas, que tivessem uma aparência também legal, porque eu também não gosto daqueles fones super coloridos e escandalosos. Ele tem um design super sofisticado e ainda tem um estilo, cara, que eu nunca vi em nenhum outro fone, que tem esse acabamento do arco de madeira. Essa aqui é uma madeira laminada, é tipo aquelas pranchas de skate, eles fizeram com uma madeira que se chama Tawari, que é uma madeira justamente para fazer alguns pisos de apartamento, você vê. E eu acho uma madeira muito bonita e com um acabamento muito suave. O Cuba Disco, ele é um fone leve, então ele não vai pesar, né, enquanto você estiver usando durante longas horas. Uma das coisas que você nota logo que você pega o Cuba Disco é que ele é um fone firme, ele não vai ficar deslizando da sua cabeça. Galera, desculpa, eu tive que prender o cabelo aqui, mas vambora. Eu não podia deixar de lembrar também que o Cuba Disco tem 5 anos de garantia. Então, mais uma vez, essa é uma característica que também destrói a concorrência. Quem dá 5 anos de garantia? O Cuba Disco, ele é um fone modular. O que isso quer dizer? Qualquer peça que der problema aqui, seja na concha, na almofada, no arco, você consegue ir até o site da própria Cuba Audio e comprar a peça avulsa lá e trocar na sua casa. Você não tem que mandar para o fabricante te mandar 30 dias depois, ou então te dizer se tem a peça. Não, você vai lá e consegue comprar. E reparar o fone em casa mesmo, tá? Com uma chavezinha você vai desmontando ele e troca aqui a peça que você quer. Isso também dá espaço para quê? Para upgrades. Então, por exemplo, já teve várias versões de almofadas que eles lançaram, umas três versões eu acho. Teve também outra versão de arco. O arco, por exemplo, no site deles, eles têm para venda a versão preta e essa aqui, que é mais clarinha. Então você consegue, na hora, comprar, ou passou alguns meses e você falou, puxa, eu queria o arco preto. Aí você vai lá e compra só o arco, entendeu? Então você pode estar sempre usufruindo desses upgrades. Um dos upgrades muito legais que eu ouvi dizer é que eles estão trabalhando num arco que vai possibilitar o Cuba Disco a virar um fone sem fio, um fone Bluetooth. Então você vai poder comprar o Cuba Disco agora, digamos, e aí no futuro, quando sair esse arco, você compra só o arco. Não precisa comprar um fone inteiro novo. E eu acho que essa é uma característica muito forte do Cuba Disco, porque qual outro fone que você pode fazer isso? Fazer upgrade, tocar peças ao longo dos anos, sabe? E perdurar cada vez mais a vida do seu fone. O design do Cuba Disco, ele tem essa parte exterior aqui em plástico. E interessante que ela tem uma espécie de articulação aqui, que se você mexer, ela não fica caindo, ó. Ela fica parada, né? Então você consegue dar um posicionamento para essas articulações. Ele tem também aqui do lado o ajuste de altura, tá? Isso é muito legal, não faz barulho e segura a altura muito bem. Quando eu olhei a primeira vez eu achei que ele ia ir
deslizando, mas isso não acontece, eu já estou usando ele há um mês mais ou menos. Ele vem com uma almofada na parte superior para deixar mais confortável, né, para você usar durante longas horas e tudo mais. Eu confesso que essa almofada superior, para mim, eu achei muito fina. Eu colocaria ela um pouquinho mais grossa. Depois de umas 2 horas usando, eu começo a sentir uma pequena dorzinha e aí eu dou uma ajustada para frente e para trás. As almofadas do Cubadisco são todas feitas à mão. Essas almofadas especificamente são a XL, como eu tinha falado para vocês, e elas têm uma proposta de ser um pouco mais grossas, que é também para isolar um pouco dos barulhos externos e você ouvir com mais intensidade a sua música, né? Eu notei também que, por ter esse formato e também por ser mais grosso, acaba que ele leva o som mais diretamente, como se fosse um foco para o seu ouvido. Você sente mais o grave, na minha opinião, pelo menos, eu senti bastante o grave usando essas almofadas aqui. Elas são almofadas que você consegue colocar na orelha e encaixar. Você não precisa só soltar em cima da orelha, tá? Você consegue fazer um encaixe e colocar sua orelha bonitinho lá dentro. Outro detalhe é que elas são assimétricas. O que isso quer dizer? Ela faz com que a parte de cima seja mais grossa e a parte de baixo seja mais fina. Isso é justamente para encaixar melhor no seu rosto. Porém, eu atento para o quê? Ela também ocupa um pouco de espaço interno aqui nesse meio do fone, né? Então, por exemplo, eu tenho a cabeça grande, eu sou um cara grande, então quando eu coloco elas, eu consigo usar por umas 2 horas, ela começa a incomodar. Eles explicam que você consegue pegar a própria caixa, que é essa aqui, do Cubadisco, e colocar o fone descansando ali por um tempo. Então ele fica ali durante uns 2 dias e fica mais macio, digamos. Eu acredito que a analogia perfeita seria tipo uma calça jeans que você compra, que na hora tá apertada e depois de um tempo de uso e tal, ela vai dando uma folgada e vai ficando mais anatômica ao seu corpo. Aqui em cima, perto das almofadas, tem tipo uma espécie de alavanca, cara. O que isso faz, basicamente? Ela controla a intensidade de graves da música. Então antes, quando eu recebi eles, eu colocava ou tudo pra frente ou tudo pra trás. E eu ficava assim, nossa, eu não tô sentindo nenhuma diferença. E aí eu percebi que, na realidade, é outra maneira que eles fizeram aqui para você conseguir controlar. Como isso funciona? O seletor de graves, ele é totalmente passivo e independente. O que isso quer dizer? Ele é basicamente uma saída de ar. Então, se você deixar tudo para frente ou tudo para trás, ele deixa a saída de ar aberta, mas se você começar a direcionar para o meio, ele começa a fechar essa saída de ar. Então, no meio ainda tem grave, mas é o grave um pouco mais seco, e nas extremidades já é o grave mais presente, porque o ar está saindo mais livremente. Então, eu confesso que essa posição aqui do seletor de graves eu gostei e desgostei ao mesmo tempo. Por quê? Primeiro que fica escondido. Eu achei interessante, até porque essas alavancas elas são frágeis, na minha opinião, e podem quebrar se enganchar em algum lugar, sei lá, né? Então por isso eu achei um ponto positivo elas ficarem aqui pra dentro. Mas o ponto negativo, na real, é que ela fica numa posição meio ruim de você alcançar, né? Então não é tão ergonômico. Nada muito grave e nem nada que eu fique mexendo o tempo todo, mas é um ponto a se levar em consideração também. Se você não percebeu ainda, o Cubadisco é um fone com fios. A gente está tão acostumado com o fone wireless ou o fone Bluetooth, né? Que a gente nem vê tanto fone de fio hoje em dia na mídia. Mas na realidade o que acontece? Quando você usa um fone wireless ou Bluetooth, você perde qualidade de áudio, né? No meio dessa transmissão sem fio, você acaba perdendo qualidade. Justamente a proposta do Cubadisco é entregar qualidade de áudio. Eles, com o fio, garantem uma qualidade muito superior do que esses fones wireless que você tem por aí. E já eu vou falar do som para vocês também. O cabo do Cubadisco já também sofreu diversas alterações ao longo dos anos e eles foram cada vez aperfeiçoando mais para um cabo melhor e mais resistente. O que eu achei interessante é o acabamento, que tem tipo uma textura aqui na ponta dele, e também tem uma proteção, que é justamente onde os cabos costumam quebrar ali, né? Eles têm um reforço em todas as extremidades. Eu achei isso bem positivo. É um cabo de tecido, então isso também para mim é positivo, porque dá mais durabilidade para o cabo. E se você ir subindo, ele tem um divisor aqui que também tem um plástico, uma borracha, na verdade, não é nem um plástico, uma borracha mais forte, e também tem um controle de mídia, né, mais para cima aqui. Esse controle de mídia permite que você aumente e diminua o volume, troque de música, retroceda e também atenda ligações, né? Porque aqui também tem um microfone. E eu testei esse microfone com a minha esposa e a qualidade de áudio ficou muito boa, tá? Outra coisa que eu achei que ele é bem superior é no posicionamento. Muitos fones de fio, os caras fazem o microfone lá embaixo e aí você tem que puxar o microfone aqui pra boca pra falar. E eles não, eles já fizeram numa altura que fica próximo à boca do usuário. Então você consegue se comunicar muito bem sem ter que ficar gritando. E aqui chegando nas duas extremidades, você consegue ver que tem um L e um R de cada lado, que seria direita e esquerda, né? Só que o problema é que eu fiquei procurando, quando eu recebi eles, o L e o R no fone, aqui em cima, e não tem. Aí eu entrei em contato com eles e eles me explicaram que qualquer lado que você conectar vai virar esquerda ou direita, entendeu? Então não tem essa necessidade de você procurar aqui qual que é esquerda e qual que é direita. Você que decide. Conectou de um lado, aquele lado vira esquerda.
conectou do outro, aquele lado vira direito. Cara, um detalhe importante sobre esse controlezinho de mídia é que, utilizando ele no celular, ele funcionou super bem, aumentou e diminuiu o volume, passou música, né, no Spotify, lindo. Porém, no computador, no Windows, eu não consegui controlar a minha música lá, dar play, dar pause, aumentar, diminuir. Se eu descobrir que tem que fazer alguma configuração, alguma coisa, eu deixo aqui embaixo. Outro detalhe que eu acho que intriga algumas pessoas, inclusive a mim, foi que ele tem entrada dos dois lados, né, para você conectar os fios aqui. Geralmente esses fones de fio você conecta de um lado só, né, ou então nem tem essa opção de você tirar e colocar, mas aí eles explicaram que eles fizeram isso porque barateia o custo, né, do fone. Se você tivesse que passar por aqui por dentro, a engenharia para você depois fazer uma manutenção ou alguma coisa do tipo seria muito pior. Então dificultaria até essa modularidade que eles oferecem. Colocando um de cada lado aqui, não é um estorvo muito grande, né, para mim, pelo menos durante o uso, achei bem tranquilo. Uma outra coisa que alguns amigos músicos me perguntaram é se ele é bom para gravação. Eu fiz um teste aqui com a minha esposa, ela ficou de um lado do quarto e eu escutando música no máximo do outro, e ela falou que não ouviu nada. Quando ela chegou bem pertinho, ela ouviu um pouco, mas de qualquer forma eu estava com o volume no máximo. Mas eu acho que sim, ele pode funcionar para gravação, só acho que você de repente não vai poder usar ele no volume máximo. Alguns detalhezinhos importantes são que eles funcionam em Android e iOS, então não se preocupe em relação a isso. Eu joguei com eles e também foi super tranquilo. Todos os fones que eu já tive até hoje, eu sempre usei eles de uma maneira muito prática, que era para escutar uma música ou para jogar um jogo, porque para mim se eles tivessem um som razoável, que não estourasse, que não distorcesse, pra mim tava super ok e funcionava super bem e ainda funciona super bem. Mas aí quando eu usei o Kuba, cara, eu entendi, tipo, o hype da galera em relação a ele. Porque além de todas as características que eu te falei aqui, eles desenvolveram uma qualidade de som muito única. Eu e minha esposa, a gente ficou testando, né, os dois fones. Ficou testando esse aqui, o Kuba, e o Bose que eu tenho aqui. E a gente colocava na mesma música, aí trocava os fones rápido, ela pegava o meu, eu pegava o outro, e a gente ficava ali, né, brincando, foi bem divertido. E aí a gente chegou a algumas conclusões, né, algumas opiniões, e aí eu falei pra ela, olha, pra mim, uma boa analogia em relação ao som do Kuba Disco é tipo assim, o Bose parece que você tirou uma foto e tá meio fora de foco, sabe? Você tá quase vendo assim, mas tá aquele fora de foco que não te dá aquela satisfação, não te dá aquele, faltou um foco ali. O Kuba parece que é aquele foco cravado, assim, aquele foco que tá perfeito, foco que te dá aquela satisfação de olhar para a imagem, aquele foco certinho ali na imagem. Eu sei que essa é uma analogia muito de fotógrafo, mas é isso que eu sinto. Eu sinto como se o Kuba fosse um som limpo, elétrico, um som palpável, sabe, vivo. E o fone da Bose continua sendo espetacular, mas para mim é um fone muito mais focado em outras características. O Kuba aqui é um som eletrizante, sabe, é um som cristalino. Como eu falei, é difícil você expressar, mas eu acho que essa analogia que eu dei aqui pra vocês dá pra ilustrar mais ou menos o que eu sinto aqui quando eu ouço o Kuba Disco. Eu deixo ele na minha mesa pra escutar música. Putz, quero ouvir aquela música com o Kuba, sabe? Virou essa referência. Esse controle de graves aqui eu achei genial. Pra quem gosta de ouvir um hip hop, alguma coisa assim, você vai também gostar de ouvir com esse fone e principalmente com essas almofadas aqui. Eu gosto muito de ouvir música que tem violão, que tem instrumento de corda, ou tem guitarra com ele, tá? E você consegue ouvir até o barulho ali das cordas, dos dedos. Eu acho que o nome dele de Kuba Disco é justamente porque ele busca entregar um som de vinil, um som de um disco. Lógico, aqui tem os detalhezinhos na parte exterior que lembram um vinil. A qualidade sonora dele te dá essa sensação de você sentir a música como se você estivesse escutando um vinil. Aqui você está comprando um fone que tem peças aqui dentro que geram esse som, que são de fones europeus muito mais caros, por exemplo. E também com um atendimento muito legal que a Kuba tem, com um site, com uma apresentação, com design. Eu mesmo sou designer, então assim, a caixa deles, cara, é muito bonita. Então tem um cuidado especial na entrega deles e isso tem que ser lembrado. Você vê a galera postando o amor pelos produtos da Kuba e isso é um ponto onde nem todas as marcas conseguem chegar, que é obter esse retorno dos clientes por ela entregar o que eles querem, sabe? O Nubank é assim, por exemplo. Então a Kuba aqui ela consegue extrair isso dos clientes sem forçar a barra. É natural. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou me contacta lá no Instagram. Aqui embaixo eu vou deixar o link pro Kuba Disco para vocês poderem ir lá dar uma olhada. Gente, a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau.